E tem aí essa bomba que o Boto soltou sobre o Jorginho, hein? Se der certo, Jorginho pode jogar o Mundial pelo Flamengo. Você apurou, né, Mauro, sobre essa situação? As chances são grandes? Olha, ele tá animado, mas eu acho meio difícil ele jogar o Mundial, porque ele tem um contrato que vai até o final de junho com o Arsenal e ele tem bônus por conclusão de contrato. Se ele termina o contrato, ele recebe uma grana porque fechou o contrato. Para ele jogar no Flamengo, o Mundial, ele tem que sair de lá, que é no final de maio, né? Assim que terminar a temporada. A última rodada da Premier League deve ser, a Champions é 31 de maio, deve ser dia 20 e pouco de maio, a última rodada da Premier League, eu não sei de cabeça aqui. Mas enfim, termina a Premier League, termina a participação, o Arsenal, a não ser que o Arsenal vá à final da Champions, né? Que ainda pode, ele está disputando, que é dia 31. Digamos que vá à final, dia 31 de maio joga a final. Ele vai ter que encerrar o contrato, o quê? Dia 1º de junho, um mês antes, vai abrir mão da grana. Aí o Arsenal teria que concordar em liberá-lo. Semana para o Mundial, né? O Mundial é dia 13, dia 14 começa. Dia 14, o Flamengo joga dia 16. Então, tem essa questão também, pô. O Arsenal vai liberá-lo? Ele vai abrir mão da grana por conta de... E é uma grana boa, por conta de algumas semanas. Então, acho que para o Mundial não é fácil. E antes, agora o Arsenal tem um novo diretor que está chegando, é um italiano, Andrea Berti, que era do Atlético de Madrid, e o empresário do jogador, ele vai conversar com esse novo executivo de futebol do Arsenal para entender o que ele pensa, se o Arsenal quer contar com o Jorginho ou não, que dependerá dele e do técnico Arteta. Então não se sabe nem se o Arsenal vai querer ficar. Essa conversa que deve acontecer hoje, se não estiver acontecendo agora, que a priori sem a presença do empresário do jogador, mas com o jogador online, é o que o Boto queria fazer. Uma entrevista online, uma conversa online com ele e possivelmente com o intermediário que está aí cuidando da negociação no Rio de Janeiro. Um outro empresário que não é empresário do jogador. É um agente que age como intermediário aí e repassa as coisas. Ele vai tentar convencer o Jorginho, vai tentar mostrar e chegar nos números mais próximos entre o que o jogador pede e o que o Flamengo oferece. Se chegar num acordo, aí tem duas possibilidades. Uma, ele falar, eu vou embora, acabou, né? Acho difícil, sem ouvir o Arsenal, mas enfim. E a outra é depender do Arsenal. Se o Arsenal não quiser renovar o contrato, aí talvez até abra o caminho. Mas para o Mundial tem esse obstáculo aí, que teria que ser superado, que é o Arsenal aceitar pagar ele o bônus liberando antes ou não. Então, meio complicado. E é difícil imaginar o que o clube inglês vai fazer agora, porque ele está no meio aí, ele está 12 pontos atrás do Liverpool, mas ainda tem chance de ser campeão inglês. Ele não vai jogar a toalha. Ganhou do Chelsea no fim de semana. O Liverpool já perdeu a final da Copa da Liga e foi eliminado da Liga dos Campeões. Então o Arsenal vai ter que remar até o final. E ele está na Champions, vai pegar o Barcelona, né? O Real Madrid. Real Madrid. O Barcelona pega o Dortmund, né? Vai pegar o Real Madrid. Só te cortar rapidinho aí pra gente voltar pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio no YouTube, Mauro César Pereira falando sobre a situação do Jorginho, que o Flamengo está negociando. O Boto disse que se der tudo certo, o Jorginho ainda pode jogar o Mundial pelo Flamengo. Mas, Mauro, você acha muito difícil, né? Eu acho difícil por isso, porque ele tem ainda a negociação de renovação ou não de contrato com o Arsenal. E esse detalhe, ele tem um bônus por conclusão de contrato. O contrato acaba em junho. Para jogar o Mundial, ele tem que sair do Arsenal em 1º de junho, digamos, ou no final de maio, dependendo se vai chegar ou não ao final da Liga dos Campeões. Então, tem obstáculos aí, além da conversa entre eles, né? E o Flamengo dificilmente, creio eu, vai oferecer mais do que paga o Arsenal. É um salário alto, mas não no padrão deles, lá com a Libra custando perto de R$7. Então, tem mais coisas envolvidas além dessa conversa. Essa conversa pode significar, eu imagino, um avanço importante, dependendo do que for conversado. Mas para o Mundial é complicado. A não ser que o Arsenal seja eliminado pelo Real Madrid, né? Caia logo e a partir daí as coisas fiquem mais fáceis, né? E o Liverpool abrindo mais vantagem sobre o Arsenal. Tipo, hoje é 12 pontos. Né? 12 pontos, aumenta para 16, daqui a pouco 15. Aí você olha e fala, não vai dar mais, o time já caiu em tudo. Aí o Arsenal começa já a antecipar o planejamento para a próxima temporada. Enquanto estiver na Champions, você imagina se o Arsenal elimina o Real Madrid, se acontece eliminar o Real Madrid, né? O grupo lá já está curto, né? Muitos jogadores lesionados, né? Pois é, mas se consegue eliminar o Real Madrid, fica grandão, né? Aí você vai pensar em negociar jogador essa hora, não vai querer liberar ninguém, vai querer ir com tudo. Já está com várias lesões, como você falou, vários problemas de desfalques, né? Mas, enfim, essa conversa pode significar um avanço.
Eu sei que o Boto tá animado, mas vamos ver, depois da conversa, o que a gente vai conseguir apurar a respeito da reunião. Mas ele ainda é muito importante para o Arsenal, Mauro? Ele é um reserva que entra bastante nos jogos, né? E aquela coisa, abrir mão do jogador depois de várias lesões, quando você está ainda remando em 2 competições tão importantes, não vão liberar assim, sem mais nem menos. A temporada acaba antes do Mundial. A questão é essa, ele tem um contrato até o final de junho. E aí, como é que faz? O novo dirigente vai liberar? O Arsenal vai aceitar? Pode ser até que aceite, então tudo bem, você já não vai jogar aqui mesmo, vamos renovar, a gente paga você tudo que você tem direito e você segue seu caminho lá no Brasil. Pode acontecer também. Mas depende, eu quero dizer o seguinte, depende de outras conversas. E a conversa do empresário dele, que mora lá na Europa, com o novo diretor esportivo do Arsenal, o André Berti, ainda não aconteceu. Não aconteceu. Na imprensa de lá, eles especulam muito o interesse desse novo dirigente e, consequentemente, do Arsenal, não só do Zubimendi, que é um jogador da Real Sociedad, que vai custar uma grana, e outro que vai custar caro, que é o Bruno Guimarães, que acabou de ser campeão da Copa da Liga pelo Newcastle, que também interessaria ao Arsenal. Fala-se muito sobre esses 2 jogadores. E eles seriam os caras para ocupar os espaços do Jorginho e do Partey, que sairiam com o final de contrato, os dois, né? Livres ao final da temporada. Mas tudo isso ainda é especulação da imprensa de lá. O cara não assumiu ainda. Então, tem essa questão. O Flamengo pode avançar, se aproximar de um acordo, mas eu imagino que esse acordo ficará condicionado às conversas com o Arsenal. Se o Arsenal quiser renovar, fizer uma proposta boa para ele, será que ele vai querer deixar o clube inglês agora? E tem um detalhe, ele está cursando, ele faz o curso da UEFA para técnico, né? E ele vai tirar a última licença que você pode tirar sendo jogador. Tem um último nível, que eu acho que é o nível Pro, que você tem que ter parado de jogar. Você não pode ser jogador e cursar. Mas ele vai terminar esse último nível. Ele faz o curso no CT do Arsenal. Tudo certinho. E deve terminar essa fase agora, no final da temporada. Tem isso também. Então, assim, o Jorginho quer ser técnico. E ele vai terminar justamente no fim da temporada esse módulo do curso da UEFA para treinador. Aí depois ele tem que parar de jogar. Jogando no Brasil não pode estudar mais. Parar. Ele vai parar de jogar daqui a tanto tempo. Aí tem um período ainda, de um tempo, para ele depois cursar, para ter essa licença mais alta da UEFA, que ele também pretende tirar, evidentemente. Então tem uma série de questões envolvidas além dessa reunião. Mas a reunião pode ser importante o quê? Avançar para um acordo. Resolvido aqui, o Arsenal não quer ficar com o jogador, ou faz uma proposta que não interessa mais a ele, bem, aí você já tem um acordo costurado com o Flamengo, aí é desatar os nós no Arsenal para tentar ir para o Flamengo. Tudo isso para o Mundial é difícil, não é impossível, mas é difícil de contornar. São vários obstáculos. Ainda há tempo, estamos em março, Mundial em junho, né? Mas vai ter que driblar vários obstáculos para isso, né? E tem outra coisa que eu acho importante. O Jorginho, ele vai terminar a temporada dele, vai emendar na temporada brasileira. Não sei se isso é o ideal também, né? Emendar já direto no Mundial, ou é melhor, de repente, contratar o jogador pensando no segundo semestre? Eu acho que nenhum clube deveria fazer nenhum tipo de contratação de impacto pensando em Mundial de Clubes. Pensa na temporada, na nossa vida real. Nossa vida real é Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E Sul-Americana para quem nela está. Ponto. Mundial de Clubes você faz o que é possível. E o jogador do fim de temporada vai emendar. Será que vale a pena? Não sei. Tudo isso eles vão ter que pensar caso consigam um acordo. Talvez o melhor seja, deixa ele resolver a vida dele e conta com ele a partir de julho. Entendeu? Depois do Mundial, aí ele vai voltar, vai ter um período de descanso, depois vai ter uma pré-temporada dele, se adaptar ao futebol brasileiro, ao Rio de Janeiro, ao Brasil, né? Ele está há muito tempo lá fora, ele é italiano no passaporte, inclusive lá, ele joga na seleção da Itália, jogava, né? Seleção da Itália. Agora, estamos falando de um jogador que figurou entre os melhores do mundo durante um determinado momento, né? Em algum momento ele é o melhor volante do mundo. Pois é, figurou entre os 4, 3, 5. Ele estava naquele momento do Chelsea dele mesmo, na seleção, titular absoluto da seleção. Pois é. Então... Aí ele dá uma decaída depois que ele perde aquele pênalti nas eliminatórias, né? E aí a Itália não vai para a Copa do Mundo. Então, é isso. Ainda é uma negociação complexa, o Flamengo está tentando. Mas assim, essa reunião pode ter um avanço, uma conclusão, acho que é impossível, porque depende do clube inglês, ele ainda tem contrato por lá, né? Se você pudesse apostar, você apostaria que ele viria ou não para o Flamengo, Mauro? Não agora para o Mundial, mas para o segundo semestre. Você acha que o Jorginho vai ser jogador do Flamengo? Eu não sei, porque não depende do Flamengo só e dele, depende do Arsenal também, né? Imagine que o novo dirigente chegue e fale para o empresário dele, olha,
nós não contamos com o Jorginho. Abriu o caminho, né? Ou então faz uma proposta que não interessa muito. Sabe, uma proposta financeira não muito boa e tal, ele se desinteressa. Ou então ele chega e fala, não, contamos com você para a próxima temporada, você é fundamental. Vamos te dar um aumento, sabe? Te dou um bônus, fica mais um ano com a gente. É difícil, né? Então, praticamente inviabiliza. O cara vai largar isso tudo. O Flamengo não vai conseguir chegar nos valores que os caras pagam lá, evidentemente. Não tem como. Então, depende muito disso. No momento que ele conversar, o empresário dele conversar com o diretor esportivo do Arsenal, e tivermos aí uma ideia do que pensa o clube inglês a respeito do futuro do atleta, aí a gente pode pensar de forma mais clara. Hoje é um voo cego. É um voo cego ainda. Entendeu? Porque ele não está livre, né? Ele não se sabe se vai ficar ou não. Eu tinha, assim, uma sensação de que eles não iam ficar com ele. Mas agora, com essa troca no comando, né, esse cara está ocupando o lugar que já foi do Edu Gaspar lá atrás. Né? A gente não sabe o que ele pensa, o que ele vai pensar, de que maneira ele vai agir. E detalhe, o cara é italiano, né? Ele estava no Atlético de Madrid, mas ele é italiano. O Jorginho é italiano também, da seleção da Itália. É um ítalo brasileiro, digamos assim. Como é que ele vê o Jorginho? Como é que ele pensa, né? Como é que o Arteta pensa hoje, que é o técnico? Os dois estão em comunhão de ideias, como é que é isso? A gente não sabe. Ele está chegando do clube agora, vamos ver. Vamp, dessa posição você entende muito. Jorginho seria outro patamar para o futebol brasileiro, porque, hoje a gente fala de um Flamengo que tem Pulgar em excelentíssima fase, muito elogiado pelo Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz falou que o Pulgar jogou nessa final de prevendo o movimento dos adversários. O Felipe Luiz elogia muito o Pulgar. De La Cruz voltando a jogar muita bola. Gerson, esses três são jogadores que poderiam ser considerados ali volantes. O Gerson já está mais avançado. Você acha que o Jorginho chegando entra fácil nesse time ou briga pelo seu espaço? Ah, não. Se ele chegar, ele joga fácil no lugar do Pulgar, porque não vamos esquecer, o cara tá jogando na Premier League, ele tá jogando na Liga dos Campeões, o Arsenal é segundo colocado nos campeonatos mais difíceis do mundo, né? O Thomas Partey, né? Joga Partey. Aí joga lá o Odegaard e joga o Declan Rice, né? Declan Rice. Então são três caras, cada um titular das suas seleções. E ele, né, ele tá sempre jogando. Ele não é aquele cara que não tá figurando, nada não. Se vir é uma contratação de impacto, não é um cara que tá encostado num time pequeno, que o time não tá disputando nada. Ele tá no Arsenal, que tá ali na Liga dos Campeões, vai enfrentar o Real Madrid e tá lá em segundo colocado na Premier League. Então se vira titular para mim absoluto do Flamengo, tranquilo. Eu sei, você tá falando que ele é jogador de Premier League, tudo isso eu entendo. Mas não vamos esquecer que o Felipe Luiz falou numa coletiva que para ele o Pulgar seria titular da seleção brasileira. Ele falou isso, se o Pulgar fosse brasileiro, o Pulgar, na minha opinião, seria titular da seleção brasileira. E o Jorginho é brasileiro, o Bruno Prado. Tem isso também. Eu não sei. O Jorginho, eu vou te falar, o Jorginho no banco do Arsenal, ele seria titular de olho fechado da seleção brasileira. Mas ele não é. Se ele fosse brasileiro, ele joga, pra mim, ele joga mais do que os meio-campo, tudo que tem na seleção brasileira. Ele não tá titular nem na Itália hoje, absoluto. A qualidade técnica dele é melhor, pra mim, é melhor do que. Ele seria titular em um time menor lá na Inglaterra, na Premier League, tranquilo, viu? É que é o Arsenal. Você acha, Bruno, que realmente, mesmo o Felipe Luiz falando tanto do Pulgar, dando essa moral, Jorginho chega e nem deve satisfação pra ninguém? É outro patamar, seria pra ser o maior nome do Flamengo. Assim, se ele estiver bem fisicamente, e ele tem jogado com alguma frequência, ele é um jogador com mais qualidade que os jogadores ali do Flamengo de meio campo. O Jorginho, o Pulgar é um cara mais marcador que o Jorginho. O Jorginho é um volante assim com muita qualidade técnica, né? O Jorginho é um jogador com uma técnica muito refinada de iniciar a armação de jogadas através dele, como um primeiro homem de meio, combina bem com um time que preza muito pela saída de bola, né? O Felipe Luiz, ele
Ele quer que os seus jogadores saiam com a bola no chão, né? Por isso Léo Ortiz tem muito espaço, o próprio goleiro Rossi tem até uma boa saída com os pés. Então o Jorginho, dentro disso, ele encaixa muito bem. Ele não é um jogador de força física, ele é um jogador extremamente técnico, assim, de qualidade técnica. Ele está bem acima dos jogadores de meio campo ali, do Pulgar, o De La Cruz, que eu acho que são os que disputariam mais com ele. Estou olhando a escalação aqui do Arsenal. Há 2 jogos que ele não foi titular. Ele foi titular contra o Nottingham Forest. Ele está ali brigando. Sim, é o terceiro colocado. Estou olhando aqui os jogos dele aqui. Ó. Não é o cara que está encostado, não. Está sempre jogando. Concorda, Mauro? Você acha que o Felipe Luiz colocaria ele sem nem pensar, mesmo com a excelente fase do Pulgar e do De La Cruz? Todo mundo vai jogar. Pode jogar até os 3. Você pode ter um trio de meio campo com... Pô, que trio, hein? Pulgar, De La Cruz, Jorginho, Gerson pela direita. Você pode até não ter o Arrascaeta e ter esse quarteto no meio campo. Um ponta na esquerda, o Pedro no comando do ataque. Aí você tem Bruno Henrique, tem Cebolinha, tem Michael. Tem jogo pra caralho. Ele conta com todo mundo. Ele pode não ter o Arrascaeta em má fase. Ele pode ter o meio campo com Pulgar, De La Cruz, Jorginho, Gerson fazendo do lado direito, como vem fazendo, Pedro no comando do ataque e o Cebolinha na esquerda, ou Bruno Henrique, ou Michael, ou Luiz Araújo. Putz, ele tem um monte de opção. Ele pode montar como ele quiser. E assim, todo mundo vai jogar. A ideia do clube é ter justamente esse leque todo de opção, como na zaga. Ele tem os 2 Léo e tem o Danilo. Tem 3 zagueiros excelentes. Agora o Danilo está machucado. Jogaram os outros 2 Léo. Esses caras vão se revezar o tempo todo. Ainda mais que ele fazendo controle de tempo, né, de minutagem, ele vai revezar os caras. Hoje a dupla de meio campo ali, mais próxima da zaga, né, os volantes, né, seriam Pedro com De La Cruz com Pulgar, né? Mas ele vai poder variar isso bastante. Assim, é um jogador de um nível muito alto e que queria compor ali o elenco de uma maneira para levar muito nível. Mas todo mundo vai jogar. Eles não estão pensando assim, eu tenho os 11 titulares. Estão pensando em ter elenco e rodar esse elenco ao máximo, né? Aí qualifica muito, né? Porque já é um meio campo com muita técnica. Aquele gol que o Luiz Araújo perdeu no domingo, a origem da jogada, é uma troca de passe que envolve os 4. Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta dá o passe e o Luiz Araújo perde o gol. Ele sai da pressão do Fluminense, toma, faz, filho, sai na cara do goleiro. Foi o momento que o Fluminense subiu. Até o Mano Menezes falou sobre isso depois, a dificuldade de romper a primeira linha do Flamengo, quando o Flamengo sobe a marcação, e como o Flamengo conseguia sair dessa pressão do Fluminense quando o Fluminense subia e oferecia perigo. Que hoje o Flamengo está jogando de uma maneira que ele pressiona o adversário, ora pressiona e ora ele atrai o adversário. Aliás, eu espero nunca mais ouvir aquela falácia que alguns torcedores repetem. Não, porque o Jorge Jesus não deixava recuar a bola. Pô, recuar a bola faz parte do jogo, cara. Voltar no goleiro faz parte do jogo. Você vai ficar o tempo todo ali martelando. Tá todo mundo entrincheirado, você sai para tentar trazer o adversário para o teu campo. Então, às vezes, você tem que recuar. O cara recebe a bola ali perto do círculo central, percebe que está tudo fechado, ele volta lá no goleiro. Aí todo mundo sai, o adversário sai, espalha mais no campo. E você tenta atrair. E o Flamengo faz muito isso. O Fluminense tinha que vencer, o Flamengo várias vezes pressionou o começo do jogo, depois recua, vem Fluminense, vem. Aí quando vem, o Fluminense sobe a marcação, ele sai muito bem jogando. O Léo Ortiz não dá um chutão. Aliás, o Léo Ortiz é um negócio meio fenomenal, né? Como é que esse jogador ficou tanto tempo, entre aspas, escondido, né, no Red Bull Bragantino e antes, né, passou pelo Sport, no Internacional. O Inter, eu entendo que ele talvez não tenha decolado, talvez pelo modelo de jogo que o Inter tinha na época. Não dão valores, os times brasileiros estão valorizando mais a saída de bola de tempos para cá. Isso é uma coisa relativamente recente. Aquela coisa do zagueiro rebatedor, foi popularizado o zagueiro. Zagueiro é o quê? É o cara, ele só sabe zagueirar, viu? Até verbo. Era o Odivan, exemplo. É o Odivan, isso. Mas o Odivan tinha o Mauro Galvão do lado dele para dar um pouco de, né, qualidade. Mas isso, o Dedé, no final da carreira do Dedé, que foi muito encerrado precocemente. Muita contusão. Ele jogava no time do Cruzeiro do Mano, o time fazia um gol, se entrincheirava, era ruim de fazer gol. Aí o que acontecia? Todo mundo cruzava a bola. O Dedé ganhava todas pelo alto. Todas, era absurdo. Então ele praticamente não tinha nem que correr muito, ele só pelo alto. E o Dedé tinha até qualidade para fazer mais do que isso, eu acho. Mas hoje se valoriza o quê? Zagueiro sabe sair jogando no futebol mundial e no Brasil também. E o Fabrício Bruno saiu por isso. Porque dos zagueiros que o Flamengo tinha, ele era o que menos qualidade saindo jogando. Foi por isso que ele saiu. E o Felipe está valorizando muito isso. Então, com um cara como o Jorginho,
Assim, a qualidade para sair jogando, para sair da pressão, para ter... Você imagina você ter a opção de passe com o Pulgar, De La Cruz, Jorginho. O zagueiro recebe a bola, ele olha e fala... Tem o Gerson para receber uma bola. Isso que você falou em relação ao Jorginho, talvez você não precise a parte de contrato, você falou que não vai abrir mão, mas a parte assim de final de temporada, os europeus também estão tudo vindo também na final de temporada para o Mundial. Sim. Entendeu? A parte de descanso, ele vai estar envolvido também na mesma competição que os caras estão lá na Europa. Isso. Talvez seja mais a parte financeira. Financeira, a parte de grana. Eu digo isso, mas assim, não pela sequência da temporada. Pega o cara, não dá férias, mete o cara no Mundial de Clubes, digamos. Entendi. É pela temporada aqui. E o resto? Eu preferiria, porque assim, não, contrata o cara, descansa ele, dá férias pra ele, deixa ele descansar, depois começa. Mas você ter que é um jogador veterano, você vai emendar a temporada. Eu acho que é mais inteligente você ter esse cara bem na Libertadores. É o que aconteceu no brasileiro. Felipe Anderson, né? Isso. Emendado com o Felipe Anderson. Aí você vê agora, não consegue jogar. Não consegue jogar. Tem a questão do piso artificial do Alisson, né, que ninguém vai falar, mas será que isso não afeta também? Um jogador que nunca jogou nesse tipo de piso, está aqui no Brasil e que já não é um menino, né? Enfim, tem tudo isso que pesa também. Agora, o que eles estão tentando montar ali, pelo que eu entendo, é assim, é bom até frisar. Isso é uma coisa importante falar, cara. Ontem eu falei isso numa live que eu participei. Esse elenco do Flamengo, que algumas pessoas questionaram a qualidade do ano passado porque o time estava num momento ruim, e agora com o Felipe Luiz todo mundo percebe que é muito bom, e é muito bom, sempre foi. É um elenco que foi herdado por essa gestão. Com todos os problemas do Marcos Braz, do Landim, foi o Spindler e o Marcos Braz que contrataram esses caras todos, com exceção do Danilo, que já vinha flertando com o Flamengo desde fevereiro do ano passado, e do Juninho, que essa é uma contratação dessa gestão. Então o Jorginho já seria uma contratação dessa gestão também. Então é um elenco que o Flamengo tem, até o técnico veio da outra gestão, que ele subiu no ano passado. Então... O que a gestão do Boto vai tentar fazer agora, tem que tentar fazer, não é tão difícil. É justamente renovar bem os contratos, como renovaram agora o do Pulga, né? Até 2027, corretíssimo. Ele vai ter 33 anos, 15 dias depois faz 34, quando terminar o contrato. É o ideal. Quer dizer, termina o contrato, está com a sua idade, se ele estiver bem ainda, renova, não renova, outra história. Aí você vai negociar na época. Mas é a manutenção e algum detalhezinho aqui e ali. Então você tem a chance de trazer um Jorginho, você qualifica muito mais ainda o elenco. E acho importante pensar dessa maneira. Por exemplo, vamos trazer mais um atacante. O Flamengo tem vários atacantes. Tem um centroavante, sim, de referência, o Pedro. Mas você tem outros jogadores que deu conta agora no final do Campeonato Carioca. Você tem o Bruno Henrique se adaptando à função. Você tem o Juninho, que é um centroavante de outra característica. Tem os meninos da base, o Alisson, o Felipe Tereza, que pode ganhar oportunidade no decorrer do tempo, né? Então, também foi campeão mundial da Libertadores. De novo, foi bicampeão da Sub-20, no domingo também, contra o Palmeiras, lá no Paraguai. Então você tem ali muita gente. Agora, no meio campo, se você traz um cara como ele, como o Jorginho, ele informa ainda, cara, assim, dá uma subida de nível violenta. É um time, assim, para ficar com a bola, sair jogando, assim, isso é muito difícil para os adversários, né? Ainda mais com a mentalidade que o técnico está conseguindo colocar em prática. Então, acho que é uma negociação difícil, tem que ser feita com calma, mas, assim, eu acho que tem tudo a ver com o que está se pensando para esse time. Porque jogadores de outras funções... o Wesley, lateral direito, não saiu ainda. Se ele for vendido, aí o Flamengo tem que procurar alguém. É evidente que já estão mapeando o mercado com nomes de possíveis contratados, né? O Varela está para renovar o contrato. Correto também, um cara que compõe bem o elenco, mostrou capacidade para jogar nas duas laterais agora numa emergência. E é isso, é manutenção do elenco e um detalhezinho ou outro. O cara para aqui essa posição, para outra, perdeu um, vai buscar outro. Porque já encontraram realmente assim, um elenco muito forte, que o Tite não conseguiu explorar totalmente, nem os técnicos que o antecederam, e o Felipe, de maneira impressionante, até por um técnico de pouca experiência ainda no profissional, está fazendo isso muitíssimo bem, né? O Felipe, que eu gosto sempre de dizer, né? É o técnico brasileiro, o passaporte dele pode ser brasileiro, mas ele é um profissional forjado na Europa. Eu acho que isso está pesando muito, a mentalidade dele é muito tática, muito detalhista, de um cara que absorveu muito do período que trabalhou com treinadores lá na Europa, no futebol de alto nível, e ele traz todo esse conceito para cá. Eu acho que isso é bem relevante. O Jorginho seria também um jogador com essa formação e que quer ser técnico. Eu acho que isso é bem importante, uma mentalidade do futebol de alto nível. Não é ser eurocentrista, não, mas assim, é usar o que de melhor existe lá e trazer para cá. Tem coisa ruim lá também. Dá mais trazer o que tem de melhor. E esses caras têm essa mentalidade.